Aqui estamos, juntos novamente, para seguirmos com a leitura do livro Devassando o Invisível, escrito por Ivone do Amaral Pereira. Esse livro trata de estudos sobre fenômenos e fatos transcendentes observados pela mediunidade sob orientação dos espíritos guias da médium. Capítulo 3º, quarta parte, que fala sobre Frederic Chopin na espiritualidade. Da espiritualidade propriamente dita, Frederic Chopin se apresenta assaz diferente da forma por que se deixa ver nas pesadas paragens terrenas. Tal como é ali, ou seja, no seu estado normal de espírito fluídico leve, não se poderá mostrar na Terra. Será necessário então que o médium, em espírito, durante um desdobramento, possa ir até ele, desde que auxiliado ou preparado por seus guias espirituais. Esse fenômeno, conquanto difícil, não será impossível a qualquer médium, desde que se haja desprendido razoavelmente das atrações humanas para aliar vibrações com certos estados especiais do invisível. Charles proporcionou-nos, há cerca de 2 anos, um desprendimento dessa categoria. Então, pudemos entrever o amigo Chopin na glória do seu triunfo espiritual, como se expressam os instrutores do mundo invisível. Tivemos a impressão de nos encontrarmos, então, diante de um anjo, tal o encantamento que de sua individualidade irradiava. Lucilante, angelical, todo envolvido em jatos de luz azul feérica. Pudemos contemplá-lo na plenitude da sua candura pessoal, da sua formosura moral, terno, afável, preocupado em ser amável, mas tímido e tristonho sempre, simples, até ao enternecimento. Diante de tão fulgurante visão espiritual, nosso espírito naturalmente curvou-se de joelhos e se desfez em lágrimas, pois nenhum médium contemplaria com indiferença um espírito no seu verdadeiro elemento espiritual. Contudo, ele estava ainda trajado, e por mais que tal revelação contrarie o leitor, não nos será possível afirmar outra coisa, porquanto aqui nos propusemos revelar o que a nossa faculdade mediúnica tem captado no além-túmulo, e foi isso, e não outra coisa, que conseguimos entrever. Notamos, pois, que se trajava como um elegante fidalgo do século XVIII. Calções de seda azul até os joelhos, rebrilhantes, salpicados de gota de orvalho. Blusa de mangas amplas, ajustadas nos punhos, de cetim branco, brilhante, mas sem fazer o casaco clássico da época. Não vimos os pés, porque o luzeiro azul que o envolvia como que os encobria. Compreendemos então que ele tivera uma existência no tempo da regência da França, ou de Luís XV, na qual pertencera à nobreza, existência que lhe fora muito grata. Todo o seu aspecto irradiava vibrações reveladoras de um grande poeta, de um profundo pensador. Beijamo-lhes como sempre as mãos, que ele nos negou estender, e de joelhos e em lágrimas despedimo-nos, como da primeira vez. Adeus, Fred. Ainda na mesma oportunidade, afirmou o instrutor espiritual Charles que Frederic Chopin seria a reencarnação do poeta romano Ovídio, que viveu cerca de 40 anos antes do Cristo, falecido no ano 16 da nossa era, e do pintor italiano Rafael Sanzio, pois que o intelectual, o artista, na sua evolução pelo roteiro do saber, dentro da arte, há de passar por todas as suas facetas, sublimando-se até a comunhão com o divino. E que espíritos como Chopin, Beethoven, Mozart, Bellini, Rossini, etc., naturalmente bondosos, embora ainda não santificados ou plenamente redimidos, não têm grande necessidade da reencarnação, porque progredirão, mesmo no espaço. A habitação normal dos seres espirituais, a verdadeira pátria, como casa paterna, que vem à Terra quando o desejam, e por uma especial solidariedade para com os humanos, a fim de estimularem entre estes o amor pelo belo, pois que este atributo, o belo, é tão necessário às almas como o progresso quanto o amor, visto tratar-se também de um dos atributos do próprio Criador de todas as coisas, e que, sendo o universo uma expressão da beleza divina,
e sendo a humanidade destinada a se tornar a imagem e a semelhança de Deus, deverá igualmente comungar com o belo, a fim de poder compreender o universo e com ele vibrar em toda a sua arrebatadora, férica e harmoniosa beleza. No entanto, todos os grandes artistas e gênios consagrados ao belo deverão passar, outrossim, pelos ásperos caminhos das experiências e dos testemunhos, embora muitas vezes sem o caráter expiatório, até que, como toda a humanidade, cumpram os ditames da lei do amor a Deus e ao próximo, a par da própria característica de intérpretes do belo através das artes. Presentemente, essa entidade se preocupa na espiritualidade com um curso de medicina psíquica. Ela própria participou-nos o acontecimento, acrescentando que, por razão, não tem visitado a Terra com frequência. Ultimamente, ouvindo-a, perguntamos-lhe então com toda a naturalidade, como só ia acontecer quando conversamos com qualquer amigo do mundo invisível. Quer dizer que, ao voltar à reencarnação, será médium curador, talvez receitista? Sorriu satisfeito e sacudiu a cabeça afirmativamente. Então não virá mais como artista? Voltamos a indagar, e a resposta veio cheio de animação. Por que não poderei aliar as duas qualidades? Se os artistas muitas vezes não passam de médiums? O problema estará na boa orientação da faculdade que se disponha. Nada me impede, entretanto, de continuar como artista nas reencarnações vindouras, pois não profanei as artes nem cometi quaisquer deslizes nesse setor. Dependerá apenas do meu livre-arbítrio. Mas no momento, o que me preocupa mais é o desejo de servir aos pequeninos e sofredores, aos quais nunca protegi. Em minhas passadas existências, apenas servi aos grandes da terra. Futuramente, porém, será a vez dos humildes, e não desejo nem mesmo oferir proventos monetários pessoais da música. As artes, em geral, deverão ser praticadas gratuitamente com amor e unção religiosa. A nós própria admirou a notícia inesperada e sugestiva, que não seria possível calar nestas páginas. Ele próprio, Frederico Chopin, autorizou sua revelação, visitando-nos enquanto fazíamos o presente trabalho. As suas palavras foram textualmente as acima citadas. Eis, pois, o que espontaneamente, pois repetimos, jamais solicitamos algo. O invisível nos concedeu acerca de Frederico Chopin, além de mais algumas informações que não julgamos interessantes para estas páginas. Não poderemos, é certo, provar com fatos concretos o noticiário que nos vemos intérprete, visto tratar-se de assunto transcendental que atinge a categoria de revelação. Mas a Deus, tomada por testemunho, na sinceridade com que aqui vos externamos, deixamos aos nobres pesquisadores da revelação o labor sagrado de obterem a confirmação lógica e insofismável do que fica exposto. Aliás, cumprimos apenas um dever de consciência, pois, se como sabemos, a função da mediunidade é desvendar os segredos da morte, transmitir notícias ao mundo invisível, ao mundo terreno, nada mais fazemos com efeito do que desincumbir-nos de um dever, não guardado avaramente, fragmentos da vida espiritual a nós revelados, de um vulto que ao passar pela terra a encantou com seu gênio de artista e cuja imorredoura lembrança faz vibrar ainda o coração de quantos sintam na alma inclinações para arrebatadoras expressões do ideal sublimado no belo. Meus amigos, possivelmente Chopin passará desapercebido entre os homens. Trabalhará, fará as curas, provavelmente como psicólogo, psiquiatra ou simplesmente um orientador espiritual e ainda assim músico. E não ganhará nada financeiramente com a música, deverá ter qualquer outra profissão. Meus amigos, vamos ter muitos artistas entre nós muito em breve. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo todos no próximo capítulo. Abraços!